Olá pessoal, tudo bem? Novamente com vocês a professora Elinalda Alves para mais uma videoaula de matemática. Nessa videoaula, nós iremos trabalhar a seguinte habilidade: compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiro e resultados de divisão, identificando frações equivalentes. Acompanhe essa videoaula, nós vamos falar sobre frações equivalentes e vamos trabalhar também sobre simplificação de fração. Você está lembrado como é que simplifica uma fração? Acompanhe essa videoaula. Vamos lá? Então, vamos relembrar frações. Represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Vamos ver aqui a imagem. Nessa primeira pizza, vamos representar a parte que sobrou dela. Lembrando que numa fração, no numerador, ou seja, naquela partezinha que fica em cima, tá? No numerador, nós colocamos a parte, vou colocar um P aqui de parte, e no denominador, nós colocamos o todo. Então, é a parte sobre o todo. Então, represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Nessa primeira pizza, nós temos o quê? Qual é a parte da pizza que ainda tem? 1 de 5, que é o todo. 1/5. Então, vamos lá. Na segunda, nós temos 2/5. São duas partes que ainda restam da pizza, de um total de 5. Depois, nós temos 3/5. Na outra, nós temos 4/5. E na última, nós temos 5/5, que é igual a 1, tá bom? Então, relembramos aí como é que nós escrevemos frações. É a parte sobre o todo. Agora, represente com frações as partes pintadas de cada figura. Nessa primeira figura, a parte que está pintada é 1 de um total de duas partes, não é? O total de duas partes, então fica 1/2. Nessa outra, nós temos 2 de um total de 4, 2/4, muito bem. Na outra, nós temos 3/6. Seguindo, nós temos 4/8 e na última, nós temos 5/10, tudo bem? Observe o seguinte, que nesse desenho, nessas frações representadas, vocês conseguem perceber que elas representam a mesma quantidade? Lembraram aí, ó, representa a mesma quantidade. Elas são chamadas de frações equivalentes. São frações que representam a mesma quantidade. Então, guarda isso aí. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Observe a seguinte fração. Nós temos aí a parte pintada 3/4. A parte pintada nesse outro é 6/8. E na outra nós temos 9/12. Você notou que as frações representam a mesma parte da figura? Dizemos que essas frações são equivalentes. E como é que nós escrevemos elas? Nós escrevemos assim: 3/4 é igual a 6/8, que é igual a 9/12. Então, frações equivalentes, elas representam a mesma quantidade. Veja esse outro exemplo. A parte pintada representa 3/6. É a parte 3 de um total de 6. 2/4 e 1/2. Você notou que as frações representam a mesma parte da figura? Novamente, dizemos que essas são frações equivalentes e escrevemos 3/6 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Agora vamos ver uma propriedade importante quando se fala de simplificação de frações. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Vamos ver um exemplo. Eu coloquei aqui para vocês 15/50 ou 15/50, como temos o hábito de falar. Então, o que essa propriedade importante me diz? Que eu posso multiplicar o numerador e o denominador por um número diferente de zero. Então, eu vou multiplicar aqui. Opa, deixa eu voltar. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 2.
Se eu multiplicar o numerador por 2, eu vou encontrar quanto? Vou encontrar 30. Se eu multiplicar o denominador por 2, eu vou encontrar quanto? 50 vezes 2, 100. Observe que eu preciso obrigatoriamente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu multipliquei por 2 no numerador, pois no denominador eu também tenho que multiplicar por 2. Então, 15, vou colocar aqui, ó. 15 sobre 50 é equivalente a 30 sobre 100. Mas eu ainda posso encontrar outra fração equivalente. Eu posso multiplicar novamente o numerador e o denominador, ou posso dividir o numerador e o denominador, desde que seja pelo mesmo número. Então, eu vou dividir agora, vou escolher o número 10, porque eu sei que eu posso dividir o numerador e o denominador por 10. Dividindo 30 dividido por 10 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3. E dividindo 100 dividido por 10... fica quanto? Fica 10. Então, nós temos que 15 sobre 50 é equivalente a 30 sobre 100, que é equivalente a 3 décimos, certo? Agora, lembrando dessa propriedade, nós vamos falar sobre simplificação de frações. O que é a simplificação? A simplificação de fração é o procedimento usado para encontrar frações equivalentes formadas por números inteiros menores do que as frações iniciais. Simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio de uma divisão pelo máximo divisor comum aos dois números. Professora, eu não consegui entender. O que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se nós temos uma fração, nós vamos encontrar a sua forma simplificada a partir do momento em que eu vou dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor comum entre os dois. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Exercício 1. Simplifique as frações a seguir. 4 décimos. Observe o seguinte, você consegue identificar que o número 4 e o número 10 pode ser dividido por 2? Sim, eles são divisíveis por 2. Então, vamos fazer o seguinte, simplificar é você dividir o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum. Então, aqui você divide 4 dividido por 2, que é quanto? 2. O 10, você ainda pode dividir por 2. Aliás, ainda pode não, você deve dividir por 2, tá bom? Porque se você dividir o numerador por 2, obrigatoriamente tem que dividir o 10 por 2. 10 dividido por 2 é 5. Observe o seguinte, entre o 2 e o 5 não existe nenhum número que eu possa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. O 2, ele só é divisível por 2 e por 1, e o 5 só é divisível por 1 e por 5. Então, aqui é a minha fração simplificada, ou seja, a forma simplificada de 4 décimos é 2 quintos. Vamos fazer agora a letra B. Nós temos 20 centavos. Vamos observar o seguinte, dá para você dividir por 2? Dá sim para você dividir essa fração por 2. Então, divide o numerador, 20 dividido por 2, e 100 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10, 100 dividido por 2 é quanto? É 50. Tranquilo? Agora, você vai dividir novamente o numerador e o denominador pelo mesmo número. Escolha um número que você consegue dividir tanto 10 como 50. Eu vou escolher o número 5, tá bom? Professora, dá para dividir por 2 novamente? Dá sim. Vai ficar 10 dividido por 2, 5. 50 dividido por 2, 25. Eu vou escolher 5 porque eu sei também que dá para dividir por 5. 10 dividido por 5 é 2. E 50 dividido por 5 é quanto? 50 dividido por 5 é 10. Ainda existe algum número que eu possa dividir o numerador e o denominador? Existe sim, existe o número 2. 2 eu posso dividir para 2, que é igual a 1. E 10 dividido por 2 é igual a quanto? 5. Então, a forma simplificada da fração 20 centavos é igual a 1 quinto. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo.
Exemplo de número 2. Simplificando a fração 12/30, encontramos, aí nós temos a alternativa A, B, C ou D. Vamos simplificar 12/30, né? Vamos procurar o número. Professora, eu não sei qual é o máximo divisor comum. Você vai dividindo aos poucos, ó. Divide por 2. 12 dividido por 2 é quanto? 6. E 30 dividido por 2 é quanto? 30 dividido por 2, 15. Ainda existe algum número que você possa dividir o 6 e o 15? Existe o número 3. Não dá para dividir por 2 mais, mas dá para dividir por 3. 6 dividido para 3 é igual a 2. E 15 dividido por 3 é igual a quanto? 5. Então, chegamos aqui na resposta. Simplificando a fração 12/30, encontramos 2/5, que está na letra D de deu certo, professora? Eu acertei. Então, pessoal, essa era a nossa videoaula, falando um pouquinho sobre frações equivalentes e falando também sobre simplificações de fração. E para você simplificar uma fração, é necessário que você entenda o que são frações equivalentes. Tranquilo? Então, pessoal, até a próxima aula.